Então, nesse instante, vamos assim acalmando os nossos corações, agradecendo a presença dos mentores amigos que estão aqui junto conosco, nesse estudo dessa noite, pedindo ao Pai Maior, a equipe de André Luiz, que nos inspire, que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade bendita de estudo. Que cada um dos nossos lares, de todos os participantes desse estudo, nesse instante, possam receber bênçãos de luz, bênçãos de paz e amor. Protege, Senhor, para que nós possamos ter disciplina, amor para esse estudo, que nós consigamos a cada semana continuarmos juntos e firmes no nosso desejo sincero de nos melhorarmos. Amém. Bom, hoje a gente vai estar falando então do capítulo 1, que é o primeiro capítulo. Mas a gente vê interessante, né? Lembrando que essa é a primeira vez que André Luiz vai estar trabalhando. Ele está vindo como voluntário à Terra e para isso ele precisa se preparar. Aí a gente faz a primeira parada, né? Para a gente pensar, será que eu, como trabalhadora de Jesus, pequenininha que eu sou, será que eu tenho me preparado? Preparado para esse estudo? Preparado para o meu trabalho no centro espírita? Preparado no meu trabalho como mãe? Como esposa? E eles estão lá no nosso lar e vão então para esse lugar que é chamado Templo da Paz. E é interessante que a gente vê que é um grupo reduzido de pessoas. Tem 30 pessoas, são 4 grupos, todos eles vão vir à Terra de alguma forma para ajudar. Especificamente, o André vai estar ajudando o desencarne. Olha que interessante, a gente viu então no livro Os Missionários da Luz, ele auxiliando a encarnação e ajudando mãe que estava grávida na potencial vinda do feto, né? Do bebê. Nesse caso, a gente percebe que a ajuda do plano espiritual é realizada dos dois lados, tanto no momento da transição para o plano maior, quanto para nós no momento da nossa reencarnação. Existem grupos de socorro em todos os lugares, para as diferentes necessidades que a gente vai ter. E a gente vai ver isso exatamente nesse grupo, né? Que um vai tomar conta de pessoas com problemas mentais, o outro vai tomar conta de crianças que não têm família, André Luiz aí olhando o processo do desencarne, né? Então, cada um responsável de alguma forma por uma área específica. Então, a gente também tem que olhar isso para a gente e entender que a gente pode ajudar bem uma área. A gente não precisa tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, sentir dentro do nosso coração aquilo que fala mais alto. De repente a minha preocupação é com mulheres que estão grávidas ou com crianças pequenas. Por quê? Porque eu fiz um aborto no passado, porque eu não tive mãe, porque eu sou órfã. Ou pode ser por outro lado, meu trabalho vai ser com doentes. Por quê? Porque eu passei por uma série de doenças na minha família. E a gente focar, gastar o nosso tempo, a nossa energia da melhor maneira possível para ajudar essas pessoas, né? Aí a gente vê a preparação. Sempre a importância da prece. Então, quando a gente vai
no centro. Muitas vezes, a gente já falou isso antes, que a gente chega em cima da hora, correndo, esbaforido, às vezes para tomar passe, às vezes para o trabalho, às vezes para esse estudo, a gente correndo, e a gente perde esse momento fundamental que é da preparação da prece. Então, quando a mensagem aqui é a importância da gente chegar mais cedo, da gente respirar fundo, da gente tentar se acalmar. Se a gente está indo tomar passe, a gente entender que o passe é muito mais do que o movimento mecânico de mãos, né? O tratamento, a ajuda, começa, na verdade, muito antes. Às vezes no meu lar, como a gente já viu nos livros anteriores de André Luiz. Mas durante a prece, que eu consigo mudar a minha sintonia mental, é a oportunidade que os bons espíritos têm de trabalhar as minhas testemunhas invisíveis, os meus obsessores. Então, se eu perder essa oportunidade de mudar a minha sintonia mental, e a gente pode ter certeza que a gente vai escutar palestra, aquela palestrinha de preparação de ambiente, a palestra pública, seja lá qual, o tema sempre vai tocar a gente, em algum momento, né? Por quê? Porque o acaso não existe. A outra coisa é, a gente vê André Luiz gastando muito tempo nesse capítulo, descrevendo a natureza. Por que será que ele faz isso? Para mostrar a beleza que está ao nosso redor, né? É verdade que onde ele está, a natureza aparece muito mais rica porque não está envolta nas vibrações pesadas que a gente tem aqui na Terra. Mas se a gente olhar para fora, a gente vai ver as árvores, a gente vai ver o céu bonito, a gente vai ver flores, vamos ver animais. A gente pode procurar enxergar as coisas bonitas que estão ao nosso redor e usar isso como uma mensagem subliminar da presença de Deus ao redor de nós. Porque a gente sabe que uma flor, que um inseto, que uma árvore não foi criado pelo homem. Uma montanha não foi criada pelo homem. É criação de Deus, né? Bom, aí vem o palestrante que dá uma mexida. Esse capítulo mexeu muito comigo, pensando aí no exemplo, né, desse instrutor Metelo, que trabalha nas zonas purgatoriais. E aí veio uma pergunta da Daisy, né, aí um pouquinho mais adiante, em relação aos sofredores. Onde estão esses sofredores? Gente, sofredor está em qualquer lugar, né? A gente sabe que não existe uma divisão de espaço e tempo. Quando eu me ligo, quando eu penso com raiva, com rancor, eu já estou me ligando com aquele ser. Não importa se ele está encarnado ou desencarnado, mas principalmente eu vou estar sofrendo, porque não tem ninguém que sente raiva e está feliz. Não tem ninguém que não consegue perdoar e está feliz. E aí o que ele está mostrando é que ele está indo ajudar a todos esses seres que de alguma forma se entrelaçam nessa rede de pensamentos negativos, de sofrimento, de dor, né? E os quadros que ele fala, que esse Metelo fala, são aterrorizantes, parece filme de terror mesmo, né? A descrição dos espíritos sofredores, a descrição dos ambientes, e ninguém me perguntou no grupo do WhatsApp, mas como assim? Esses espíritos são disformes, eles parecem monstros, como assim? E a gente sabe que através do pensamento a gente consegue plasmar ou mudar a forma do nosso perispírito, que é como a gente é visto pelos outros. E tem um livro que chama Diálogo das Sombras, que já eu pego para mostrar para vocês, que descreve muito isso. Esses espíritos, que no espiritismo a gente chama de zoantropia,
que modificam a sua figura física no plano espiritual por causa da sua pobreza mental. Em outros livros de André Luiz, a gente vai ver que em alguns deles o ódio, a raiva, o rancor é tão grande que eles diminuem. E eles viram um tipo de uma esfera. Eles perdem completamente a forma, né? Então, a importância da nossa vigilância, e a gente vai ver esse capítulo, o próximo capítulo, a gente vai ver de novo a importância do nosso pensamento, da qualidade do nosso pensamento. Por quê? Porque isso vai alterar a qualidade da nossa vida. Bom, Metélio conta a história dele, todo mundo lê o capítulo, e aí ele pensa, bom, tô aqui, tô feliz, que bom que eu não tô olhando essas pessoas, quer dizer, que bom que eu não tô do lado desses sofredores aí, seja no umbral, nas trevas, na crosta, quer dizer, encarnados. E aí, de repente, ele vê essa luz. E a gente consegue imaginar como se fosse uma chuva de meteoros, né? Estrelas cadentes, iluminando todo aquele vale de sofrimento. E essa luz era Jesus. Jesus vindo com outros espíritos superiores para libertar essas consciências escravizadas. Mas quem escravizou essa consciência? Quem escravizou essa consciência no ódio, no rancor, na inabilidade de perdão? Nós mesmos. Eu é que escravizo a minha mente, eu é que fico pensando, tô com raiva, tô com ódio, não perdoo, que desaforo, porque eu sofri, porque aconteceu, porque isso é injusto, eu não mereço. Sou eu. Então vem Jesus para tentar o quê? Mudar a vibração da gente, qualidade do pensamento, para a gente sair desse buraco. Porque enquanto eu tiver com essa sintonia mental, eu vou estar criando o meu próprio sentimento. E vou estar conectada, ligada em pensamento, em sentimento com todos os outros espíritos que pensam da mesma forma. Inclusive meus obsessores, né? Que querem o meu mal. Então, ele lembra a gente, bom, a evolução vertical é destino de todos. Significa o quê? Que chegar à perfeição é destino de todos nós. Mas a gente não consegue chegar no alto feliz se a gente vê outras pessoas sofrendo. É que nem se a gente for pensar nós como pais, né? Exemplo pobre de saber amar. Porque por melhor pai, por melhor mãe, ou menos pior que eu seja, o meu amor é infinitesimal em comparação ao de Deus. Eu sou imperfeita. Bom, se eu como mãe não consigo ver meus filhos sofrendo, se o meu filho está pedindo água, eu não vou dar vinagre. Se o meu filho está com fome, eu não vou dar pedra. Né? Então, se eu como mãe, se eu como pai, se eu como avó, se eu como tia, se eu como amiga, eu estendo a mão, que dirá Deus? Não é? Então, à medida que a gente está subindo na nossa escala evolutiva, como é que eu vou ser feliz se eu estou vendo aqueles com quem eu me relacionei, que eu amo, sofrendo? Eu não vou ficar tranquila. E a gente vê isso acontecendo nos livros de André Luiz, tanto com André Luiz quanto com outros trabalhadores, né? Principalmente no caso nos missionários da luz. A gente vê isso, que acabam se prendendo as suas famílias de passado, aqueles que estão sofrendo. Para quê? Para tentar ajudá-los, né? E nesse livro a gente vai ver a mesma coisa, um pouquinho mais para frente. E aí ele compara esse egoísmo, né, se eu estou bem, tá tudo bem, se eu estou feliz, tá tudo feliz, né? Então, eu consegui o meu crescimento ínfimo e que bom, porque aí agora eu não tenho mais que ficar com aquele povo sofrendo. Ele chama isso de usura. Olha que coisa interessante.
Então, se eu recebi e eu não sei dar, eu estou fazendo mau uso do meu privilégio. E aí, ele mesmo fala, a gente recordar o exemplo de Jesus, que é não desperdiçar a oportunidade de serviço. Poxa, Ana, mas eu trabalho o dia inteiro, que horas que eu vou servir o outro? Então, o que Jesus está ensinando para a gente é, a partir do momento que eu tenho paciência, que eu gerencio a minha vontade, que eu abro um sorriso, que eu estendo a mão, que eu dou um telefonema, que eu faço a visita para um doente, que eu faço as minhas atividades com amor, que eu me preocupo com o todo, em vez de preocupar só no que eu quero, eu vou estar servindo. Eu não preciso trabalhar 5 horas, 10 horas no centro espírita. Não adianta eu fazer isso se eu não tiver, se eu não souber amar aqueles que estão dentro da minha própria casa, né? Então, esse trabalho de oportunidade de serviço começa dentro do nosso lar. Como Emmanuel fala, a nossa casa, a nossa família é aquele cadinho onde a gente vai testar para ver se a gente aprendeu o que a gente tinha que aprender, que é o quê? Amar o próximo. Bom, e aí vai esse filme documentário, né, que o Metelo mostra. E aí a gente vê, esse livro foi escrito há 60 anos atrás. E aí de repente a gente vê ele mostrando essa tela plasmática com esses quadros dolorosos de pessoas sofrendo, de monstros, descrições mitológicas, como a gente vê hoje a tecnologia fazendo. Naquela época não tinha isso. Então é outro ensinamento para a gente, a gente não pode achar que o plano espiritual é uma imitação da Terra. E sim, que as coisas primeiro acontecem, as decisões, a evolução acontece no plano espiritual e depois vem para a Terra. E muitas das coisas que a gente vê nas descrições dos livros espíritas, que a gente pode não ter hoje, né, como essa habilidade de movimentar, de o espaço e o tempo não ser uma coisa tão tangível, à medida que a tecnologia for evoluindo e a gente for evoluindo, isso vai acontecer. Talvez não aqui na Terra, talvez não nos próximos 100 anos, mas a gente saber que esses instrumentos tecnológicos, né, no nosso lar a gente vê um instrumento que André Luiz não consegue nem descrever, que era um rádio, tipo de um rádio, né, ouvindo as notícias da Terra, isso no plano espiritual. A gente vai ver esses instrumentos aparecendo na nossa vida aqui na Terra, né. Bom, outra coisa que é importante a gente perceber é que é um benfeitor, é um espírito superior, mas ele tem sentimento. André, os outros estão sentindo o impacto do que está acontecendo. E eles falam, essas imagens passam terror para a gente. Então, quando a gente estiver ajudando, não é para a gente nem se envolver no sofrimento do outro, porque cada um tem a responsabilidade de cuidar da sua própria cruz, mas não é para a gente ser indiferente. Não, o problema é dele. Tem nada a ver com isso. Se ele está sofrendo, se ele está passando fome, frio, se ele não tem ninguém que gosta dele, se ele não tem companhia, alguma coisa ele fez para merecer. Não. A gente precisa ter compaixão com o outro. Compaixão é o primeiro passo do amor, né? O primeiro passo da caridade. A gente ensina empatia para as crianças na escola, no jardim da infância. Então é importante, se a gente não aprendeu isso na nossa casa, com os nossos pais, na nossa família, por sei lá quais motivos, a gente prestar atenção no nosso sentimento e ver o quanto eu consigo ter empatia pelo sofrimento do outro, pelo quanto que eu consigo dar sem esperar nada em troca, quanto que eu consigo colocar
o meu pé no sapato do outro, né? E aí ele fala do sofrimento, que é a pergunta da Daisy. Sofrimento tem várias regiões da Terra, do universo, não só aqui na Terra, não só no mundo dos desencarnados, não só no mundo dos desencarnados. E o sofrimento sempre vai acontecer quando eu escorregar, quando eu for imprevidente. Toda vez que eu pensar o mal, que eu falar o mal, que eu fizer o mal, eu estou plantando uma sementinha ruim de sofrimento, um para o outro, para mim, né? Então, essa vigilância, reforma íntima, por isso é importante, porque com a reforma íntima eu consigo limitar o meu sofrimento. E a gente analisar, nesse momento de empatia, de compaixão, quem é que já não errou? Será que eu tenho a minha alma tão limpa assim, que eu tenho a posição de apontar o erro para todo mundo e eu me sentir em cima do altar? Não. Não. Porque se a gente fosse perfeita, a gente não estava aqui na Terra. Se a gente não tivesse feito nada de errado nessa vida e na outra, a gente estava em um mundo muito mais evoluído. Então não é para a gente ter essa falsa modéstia ou essa cegueira de eu sou perfeita, não mereço nada do que aconteceu. A gente ter consciência que tudo que a gente passa é efeito de escolhas que a gente fez no passado, nessa vida ou em outra vida, né? A gente lembrar que existem mundos habitados no universo, nos universos. Deus não ia criar essa imensidade de estrelas, de planetas, se não tivesse uma função, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, né? Falando isso, que nada é criado sem um objetivo. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai ter chance de viver em mundos melhores, onde haja mais amor e menos dor, onde não exista sofrimento, né? Mas uma coisa que a gente pode ter consciência é que a ajuda do plano espiritual maior acontece, é real, que toda a prece tem uma resposta. Pode não ser a resposta que eu quero. Então, não é para eu usar a prece indiscriminadamente, ficar só pedindo. Então, eu quero um emprego, mas eu não procuro emprego. Eu quero um casamento bom, mas eu sou impaciente. Então, eu tenho que fazer a minha parte e lembrar de usar a prece não como o último recurso, mas como um recurso maior. Porque no momento da prece que a gente se conecta com os benfeitores. Na hora que a gente está lendo um livro de qualidade boa, como esse, quando a gente está escutando uma palestra boa, quando a gente está ouvindo uma música bonita, é a nossa oportunidade de receber a ajuda que a gente precisa, né? Então, para encerrar aí, para a gente pensar nessa próxima semana, né? A Karina, uns tempos atrás, falou: como seria a minha vida, né? Se amanhã eu acordasse sem as coisas que eu agradeci na noite anterior. E aqui vou colocar a pergunta um pouquinho diferente. Como seria a minha vida se não tivesse a ajuda dos benfeitores espirituais? Das pessoas boas que estão na minha vida, encarnadas ou desencarnadas. De todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma. Seja a pessoa que levou o pão na padaria, o que fez o pão na padaria, a pessoa que semeou o trigo, que colheu o trigo, que amassou o trigo, que fez a farinha, como é que seria a minha vida sem essa cadeia, né? Eu não ia comer pão. Eu, pelo menos, não ia. Se a gente não tivesse a ajuda dos benfeitores, como seria o nosso lar? Não só o nosso lar do lado de fora, mas o nosso lar interior. O nosso coração. Como é que está a minha casinha aqui, dentro de mim? Ela está florida ou ela está cheia de cactos? Ela está bem pintadinha ou ela está largada e suja? Né?
E a terceira coisa para a gente refletir essa semana é: a gente sabe que a reencarnação não acontece por acaso, que todos nós temos um papel na sociedade. Então, para a gente refletir, qual é o meu papel como trabalhador na seara de Jesus? Por menor que seja, por mais simples que seja a minha responsabilidade. Então, vamos pensar durante essa semana. A gente está começando aí esse novo livro, que é um livro muito mais complexo, que dá uma visão muito grande das áreas purgatoriais e da situação desses 5 indivíduos que vão estar desencarnando, que são 5 pessoas boas, mas que têm desencarnos completamente diferentes por causa da forma com que eles viveram, né? Então, vamos assim, agradecendo. A gente tem aí 2 minutinhos para pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Deise, eu respondi a sua pergunta? Oi, consegui sair. Ai, sim, Ana, respondeu sim. Sabe uma coisa que me marcou muito nesse capítulo? Quando ele falou também que, e por um momento ele se sentiu feliz em estar longe de tudo aquilo. Eu parei, eu nunca havia parado exatamente para raciocinar assim. Eu agradeço muito, agradeço sempre. E às vezes quando tenho que pedir, peço constrangida pelo tanto que eu já tenho, por tudo que eu já recebi. Mas de não de aí geralmente quando a gente vê uma situação dessa, né? Aqui é muito comum você receber notícias sobre os refugiados, todo o sofrimento daquelas pessoas. E nesse momento eu sempre agradeço a Deus pela vida que eu tenho. E aí hoje eu me senti também um pouco culpada quando eu li o ponto de vista dele, que eu ainda, assim, para mim foi meio que assim, eu ainda tenho coragem de me sentir feliz por não estar naquela situação, mas no sentido de que se a gente fosse o ideal, numa utopia, né, se todos nós fôssemos tão elevados, a gente deveria se sentir triste, né? Por aí. Claro que a gente se sente, né? Mas não, eu acho que da maneira que deveria realmente se tocar, entendeu? Agora não. Entendi. Não, acho que faz todo sentido o que você está falando. Assim, aí eu me sinto culpada por ainda não ficar triste o suficiente. Bom, mas... Ai, meu Deus, cada revelação é uma tapa na cara. Eu ficando mais deprimida. Mas a gente também não pode, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo inteiro, né? Mas a gente consegue, de alguma forma, diminuir o sofrimento de pessoas que estão dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Do nosso alcance, né? Do nosso alcance, que eu sei que você faz. Então, apesar de você não conseguir acabar com a guerra que está no Líbano, né? Você consegue ajudar as pessoas, as crianças que estão sem comida, que precisam de ajuda pelo banco de comida. Você consegue doar coisas para outras que não têm possibilidade financeira de comprar. Você consegue estender a mão para aquelas pessoas que estão na rua. Então, Deise, se for olhar para as coisas que você já faz, eu já tenho exemplo de coisa que eu sei, né? Que você faz. Mas, então, não é... Eu acho que o que eu quis dizer, quando eu falei, não é para a gente também baixar o padrão e ficar sofrendo pelo que o outro. Porque às vezes a gente começa a sofrer pelo que a minha irmã está passando, minha mãe está passando, e aí eu me afundo por conta do sofrimento do outro. Não é isso. O que ele está querendo dizer é só para esse despertamento, consciência de, ok, se eu posso ter alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, às vezes vai ter, outras vezes não vai ter. Se tiver, quer dizer, sempre tem, que é a prece. Eu sempre posso rezar, né? Mas às vezes a gente consegue fazer até mais do que só a prece, né? Então, seja dar um telefonema, seja escrever uma carta, seja fazer uma visita, seja ficar calado quando tem vontade de brigar. Enfim, cada um de nós vai fazer a reflexão
e pensar o que eu podia fazer de diferente. E aí é o terceiro bullet que eu coloquei. Qual é o nosso papel? O que a gente pode fazer, né? É verdade. É verdade, né? Você quer fazer a prece final pra gente, Daisy? Faço sim. Então tá bom. Vamos encerrando o nosso estudo. Agradecendo sempre, sempre agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga. A todo o empenho colocado nesse momento semanal que nós temos aqui. Nós sabemos do tempo desprendido pelos nossos amigos espirituais, que esse encontro seja possível. Agradecemos também o amparo recebido, a inspiração da Ana, que sempre conduz as nossas aulas, a inspiração para cada um de nós, que cada um de nós recebemos no momento de estudo de cada capítulo. É tanto para agradecer, Pai, que eu realmente me constranjo em pedir, mas ainda assim vou fazer, para que o Senhor nos auxilie cada vez mais, porque a cada capítulo estudado, a cada aprendizado, a cada descoberta dessa doutrina tão maravilhosa que o Senhor nos enviou, fica mais claro o quanto ainda estamos longe de Ti, mas também fica claro através do nosso esforço e força de vontade o quanto queremos chegar em Ti. Então peço que não nos abandone, mesmo quando nós nos abandonamos, que o Senhor, com sua misericórdia, sempre nos ampare, sempre esteja próximo a nós e que nos auxilie, para que possamos enxergar, assim como o personagem desse capítulo de hoje, o quanto ainda precisa ser feito, mas que também tenhamos que ser gratos por tudo que já foi feito. Fique conosco de sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Oi? Só para complementar a prece linda que você fez, o que eu ia falar era a gente pedir para a gente mudar, né? Ajudar a gente mudar dessa fase de, como você falou, de pedinte para servidor, né? Para que a gente consiga servir mais, trabalhar mais, fazer mais pelo outro e reclamar menos, né? É verdade. Então tá bom, meninas. Boa noite e uma ótima semana para vocês. Um beijo, minha querida. Boa noite. Beijo. Uma boa semana para vocês. Boa noite. Beijo. Obrigada, Ana. Tchau.